Agora com a palavra, Macota Celinha, Célia Gonçalves Souza, coordenadora-geral do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, Senarab. 5 minutos. Tem sirene, tem que ter direito a sirene, né? Não, de mineradora não, só para parar de falar. Boa tarde, gente, a minha bênção a todas, todos. Eu queria iniciar a minha fala cumprimentando a mesa na figura das minhas companheiras, Bela, Andréia, Macaé, Bia, essas mulheres de guerra, de luta e também de paz. E dizer para a Bia que, enquanto movimento social, ela pode contar com todas nós, porque é inconcebível um lugar, um legislativo, onde a imunidade parlamentar sirva para agredir uma mulher. Porque, se fosse em qualquer outro lugar, isso não estaria acontecendo. A gente tem que rever esses valores, porque se um homem faz isso lá fora, a gente vai para cima. Agora, porque é um parlamentar, pode fazer o que quer? Então, aceite aí a nossa solidariedade, viu, Bia? E eu queria iniciar minha fala trazendo Milton Santos, que é uma figura que eu sempre amei muito, um dos maiores geógrafos desse país, um negão maravilhoso, que eu tive a oportunidade de ser contemporânea, e ele me ensinou o seguinte: nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo de perversos. Então, trago Milton Santos exatamente para falar qual é o sentimento que a gente tem em relação ao Rodanel. Eu sou uma macumbeira, orgulhosamente uma macumbeira de esquerda, e venho falar desse lugar, do lugar que eu estou, um lugar de território que, se você for procurar ao longo do traçado do Rodanel, vocês não vão encontrar catedrais macumbísticas, mas vocês vão encontrar terreiros simples, quintais, cozinhas, onde se faz, se pratica e se reza a partir da tradição de matriz africana. E é isso que a gente traz, e é esta a nossa maior preocupação, quando a gente vê um Estado irresponsável que faz uma licitação sem exercer a consulta prévia, que é uma garantia da Convenção 169 da OIT, da qual o meu país é signatário. Antes de qualquer coisa, nós tínhamos que ser ouvidos. Nós somos, queiram ou não, PCTs, povos e comunidades tradicionais. E da mesma forma que Manso deu uma aula no Estado quando impediu a mineração na Serra, nós podemos e vamos impedir o Rodoanel se não houver respeito à Convenção 169. Essa para mim, é uma das grandes questões, porque eu venho desse lugar. Eu venho de um lugar que o Estado nunca me enxergou e não vai ser agora que vai enxergar. E quero trazer que esse dinheiro da construção do Rodanel, para mim, ele já é um dinheiro maldito, porque ele já vem fruto de um crime que tinha que estar sendo usado de alguma forma, no sentido, você não repara a morte, mas, pelo menos, ele tinha que estar sendo usado para aquelas pessoas vítimas do crime da Vale. O Estado pegou para poder construir. E aí, essa construção do Rodanel, isso é antigo. Isso é antigo. A questão é que pintou uma grana provocada, conseguida através de um crime ambiental para construir asfalto e querer que eu coma asfalto. Que Exu coma asfalto. Que Oxóssi coma no asfalto. Porque é isso. E nós não comemos no asfalto, não. Nem na poeira. Então, essa construção, por mais que ela tenha como a justificativa o desafogar do anel rodoviário, e eu quero colocar, eu falava aqui com a Andréia, eu não sou contra o progresso, eu sou contra o progresso que quer me matar.
Eu sou contra o progresso que quer tirar minha dignidade. Eu sou contra o progresso que quer me eliminar. E o Rodoanel hoje é esse progresso que ele representa. O progresso das pessoas que não prezam vidas. Então, e dentro dessa justificativa, eu quero trazer para vocês o caso lá de Casabranca, que o Rodoanel, o rico não precisa brigar, não, mas nós é que precisamos lutar, porque eles simplesmente pularam o Casabranca e vieram para cá, para o Tirol, que, aliás, é a região onde está o meu terreno. Porque os ricos são tranquilamente acomodados, não precisam nem sair para lutar. Agora, nós precisamos lutar, gritar, esbravejar e chamar o Estado de assassino. Então, o capital é isso. E essa compreensão ela é importante para nós. E dizer que são mananciais, são reservas de água, são folhas, são plantas, e sem contar o que vai acontecer com a questão imobiliária, porque vão tirar, as empresas vão comprar, isso é escoamento do capital, do minério, isso é escoamento da vida das pessoas que morrem todo dia nas mãos das grandes e megas empreendedoras do minério. Na verdade, o dinheiro foi dado para ser reinvestido para a Vale continuar nos matando. O Rodoanel é um reinvestimento do dinheiro do crime da Vale para a Vale continuar lucrando, porque é o escoamento do minério. E nós não podemos permitir que o progresso destrua nossa subjetividade, que ele destrua nossa fé, nossos lares. Nós não podemos permitir que o progresso nos lance na incerteza do futuro feito de concreto. Um futuro onde não caiba a vida. Nós não podemos permitir isso. Esse transporte do minério que vai assegurar o lucro dos megas empresários em detrimento da minha fé, da minha vida, da minha tradição. Isso é o Rodoanel hoje para nós. Então, essa questão ela é muito séria para a gente, e eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. E para dizer que, por mais que tentem não nos escutar, não nos calarão, não nos farão ficar omissos diante da tentativa de, mais uma vez, matar a nossa vida. Porque quando mata um orixá, me mata. Matou o rio, me matou. Matou uma folha, matou um orixá. E o Rodoanel é o fim da tradição de matriz africana. Sem contar que a maioria dos terreiros das comunidades tradicionais localizadas no traçado do Rodoanel, nem todas elas são de propriedade de quem ali utiliza o espaço. Muitas são alugadas, outras são cedidas. Isso é desapropriar, por uma segunda vez na história, o povo preto do seu direito às suas práticas religiosas. Estou falando enquanto macumbeira mesmo, sem o menor problema. Sem o menor problema. Não tenho um problema de falar isso. A minha luta contra o Rodoanel diz respeito à minha tradição, diz respeito à minha fé, porque Exu não come no asfalto e não tem encruzilhada em anel, em Rodoanel. E eu quero a encruzilhada que a natureza me deu. E o Rodoanel destrói essa minha subjetividade. Então, essa questão ela tem que estar sendo colocada com muita tranquilidade, com muita... Sabe, porque eu não posso negar que os danos para mim, Macota Celinha, macumbeira, para o meu povo, Mãe Nelly, que dói a lei, tantos outros pretas e pretos macumbeiros, e os nossos irmãos indígenas, é o quê? É os danos materiais e imateriais, sim, porque nós não somos só matéria. Nós somos matérias e imatérias, porque nós somos subjetividade. As nossas práticas, elas passam perpendicularmente pela subjetividade de ser. E o Rodoanel destrói isso. Então, essa questão ela tem que ficar muito clara. E nós não vamos permitir ser invisibilizados nesse processo. Não vamos deixar de apontar quais vão ser as consequências e quais as formas que nós usaremos para lutar contra o Rodoanel. Essa é uma questão que, para nós, é uma questão de honra. Quando fala de Betim, de Contagem, estão esquecendo que são 10 cidades.
Santa Luzia, com uma periferia extremamente pobre, recheada de macumbas. Sabará. Existem outros locais desse trajeto de extrema precariedade social. E o Rodoanel é o fim desse povo. Porque nada nos diz também que depois, de pronto, vai chegar a especulação imobiliária. Nós não podemos esquecer que o traçado do Rodoanel tem 10 quilômetros para lá e 10 quilômetros para cá. Não é essa coisa, não é um impacto só dessa construção. É o impacto da morte, é o impacto da morte da natureza. E eu não consigo conceber progresso com morte. Para mim não há progresso com morte, não há progresso com dor, não há progresso com negação da humanidade do outro. Essa é a grande questão. E venho aqui trazer essa contribuição para esse debate, porque para nós, de matriz africana, muito mais do que uma catedral é um entoto e uma cumieira, que às vezes está debaixo de um 3x4, né, que é quartimil-de-um. Mas é o meu sagrado, é o meu sagrado. E o progresso, patrocinado pelo desgoverno Zema, não vai enxergar esse meu sagrado. Não nos consultaram e já fizeram uma licitação. Mas nós somos guerra. Nós somos filhos de Nkosi, nós acreditamos no progresso com vida. E da mesma forma que parou a mineração da Serra do Curral, para-se o Rodoanel sim. Para-se o Rodoanel sim. Essa é a grande questão. Agora, eu não paro sozinha, ela não para sozinho, mas todos nós juntos paramos o Rodoanel. A denúncia internacional é fundamental. A mobilização popular, as campanhas, a utilização das redes sociais, os TikToks macumbísticos, dizendo para o povo o que significa. Porque uma grande questão, minhas queridas deputadas, é que o povo não sabe o que é isso. Se você chegar lá na periferia e falar do Rodoanel, o pessoal não sabe nem o que é isso. Eu custei entender. Eu assumo. Tiveram que ir lá me mostrar um traçado e eu estudar para entender. Não sou melhor do que ninguém, mas tenho um pouquinho de acesso à informação. Imagina quem não tem. As pessoas não sabem o que significa o Rodoanel. Elas não sabem o que é o rodominério. Elas não sabem o que é o Rodovale. E elas precisam saber que a mesma Vale que destruiu Brumadinho, a mesma Vale que ceifou as vidas, a mesma Vale que não respeita povos e comunidades tradicionais nos processos de reparação do crime cometido, é a Vale que patrocina o Rodoanel. Nós não mudamos os personagens. Mudou-se a forma como os personagens atuam. E isso é que nós precisamos entender. E o nosso papel de mobilização é este. E eu acho que é todo mundo junto, mas sem esquecer que somos todos por uma única questão. Não há progresso na morte, não há progresso na dor, não há Rodovale, não há Rodoanel sem consulta prévia, livre, democrática e sem respeitar as leis desse país. E vamos para a internacionalidade denunciar. Pois é, né? Não queremos progresso com morte, né? E quem diz que asfalto é progresso, né? Fluir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada bem na memória, nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Bate fundo na bandeira, bate fundo da mudança chegou. É na roça, na cidade, na sociedade do trabalhador. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta.